Hora do papo sobre pets. Boa tarde para quem acompanha a Rádio Clube, você que está sintonizando, que está nos aplicativos ou que está vendo aí no Spotify, aonde você estiver. Muito obrigado pela audiência. Hélio Franzoni Neto é médico veterinário, está comigo ao vivo no estúdio da Rádio Clube, retornando. Tudo bem, Hélio? Seja bem-vindo aqui. Boa tarde. Boa tarde, Marcelo. Tudo bem? Depois de uma ausência aí por motivos profissionais, o Hélio está ao vivo comigo aqui. Tá tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Amigos da Atualvet, tudo bem lá também? Tá tudo bem. Muitos cãezinhos, cachorrinhos e gatos. Bastante. O Hélio, uma pesquisa publicada pela revista Frontiers Veterinary Science aponta que atualmente 60% dos cães e gatos no mundo são obesos. O artigo destaca problemas ortopédicos, resistência à insulina, diabetes mellitus em gatos, inflamação crônica e até câncer como consequência da obesidade nos pets, cães e gatos. Você vê na clínica diariamente essa questão da obesidade? Realmente os cãezinhos, os gatinhos estão obesos? Então, Marcelo, bastante. A gente até, ela fala 60% aí, mas a gente vê na rotina, parece que é mais de 60%. O número de animais obesos que a gente está atendendo hoje na clínica é muito alto. Não sei se... Eu acho que assim, isso tem muita correlação também, que eu acho que o cão, né, e o gato, né, os dois, né, as duas espécies em si, acho que começaram a se tornar muito o membro da família, né? Então convive muito mais dentro de casa, mais próximo, muito mais próximo que antigamente dentro da nossa casa, né? Isso, querendo ou não, né, o animal fica ali do lado do dono, o dono tá comendo, começa a dar as coisas pro animal, né, começa a dar o restinho da comida, começa a dar o pão do café da manhã, começa a dar um pedacinho de alguma coisa no lanche da tarde. Então, assim, o animal, além da ração ou do alimento que ele come, vamos dizer assim, que está programado a ele se alimentar, ele acaba comendo muito mais além do que ele necessita, né? E isso começa a gerar uma obesidade muito grande dos animais, né? E as pessoas, né, por mais que a gente converse, explique, né, isso é prejudicial à saúde, né? E tem muita gente que fala assim, mas eu gosto de ver ele gordinho, né? Eu falo assim, como se gordura fosse saúde. Exatamente, a gente fala, gordura não é saúde, né? O animal obeso não é sinal de saúde, pelo contrário, né? O animal fora do peso, ele pode ter um problema hormonal, né? Pode gerar problemas, né? Igual você falou de articulação, dor em coluna, né? Às vezes até mesmo uma diabetes, que é uma alteração hormonal, né? Então, pressão alta, problema cardiológico. Então, tem várias coisas que a gente pode começar a ter problema por conta da obesidade, né? E não é porque a gente é ruim, né? A gente fala pro tutor, falou, para de dar essas coisinhas, né, aleatórias para os animais, né? Eles já têm um alimento, né, que isso já foi estudado, isso são estudados há muito tempo, que é a ração, que é um alimento que eu falo assim, é feito para eles, né? É um estudo, né? Toda ração passa por um estudo, né, dos alimentos, nutrientes, tudo que eles vão precisar no seu dia a dia, né? Então a gente não precisa acrescentar mais nada além daquilo, né? E sempre lembrando que é interessante fazer a pesagem desse alimento, né? Ver quanto que o animal está comendo por dia, né? Que às vezes a pessoa fala, não, ele come lá uma xícara cada 12, 13 horas. Não, quanto que é essa xícara? Quanto que é o peso, né? Às vezes está dando a mais do que ele precisa. Isso, consequentemente, vai pegar peso, né? Vai acabar acumulando mais gordura, né? Então, é sempre interessante fazer a alimentação correta do animal e lembrando que o animal também precisa de atividade física, né? Eu falo que assim, é igualzinho a gente. Eu falo que, infelizmente, não tem para onde a gente escapar, né? Se a gente está com a alimentação errada, está comendo errado, tá comendo muito açúcar, tá comendo muita besteira, sem atividade física, a gente vai começar a ter problema. Vai ganhar peso. Vai começar a ter problema de saúde, vai começar a ter pressão alta, tem pessoas que às vezes desenvolvem diabetes, né? E é tudo por conta de fator alimentação, né? Então, assim, a gente tem que se cuidar e tem que cuidar dos animais também, não tem muito para onde a gente correr, né? Ô Hélio, quais são os sinais de que o cão, o gato, enfim, o animal está obeso? Como é que a pessoa... que às vezes ela acha que tá gordinho, tá fofinho, mas não tá obeso. Como é que a pessoa identifica a obesidade do animal? Em estrutura, vamos dizer assim, olhando para o paciente, né?
A gente sempre fala que o animal, ele tem que ser acinturado, né? Ele tem que ter uma cintura, no caso, né? Então, a gente olhando o animal de cima, a gente tem que ver levemente as linhas das costelas, né? E a parte do abdômen, né? Ele tem que ser levemente fechadinho. Então, a gente olha o animal de cima, o tórax, ele tem que ser mais largo do que a parte abdominal. Se a gente está olhando o animal de cima, falando, não, Hélio, o meu olho de cima, assim, ele vem tudo junto. O tórax, o abdômen, vem numa linha só. É sinal que ele está obeso, né? Que ele está criando mais acúmulo de gordura, principalmente na cavidade abdominal. Então, ele cria uma gordura, né? Uma capa de gordura em volta do tórax e no abdômen. Então, a gente fala que parece uma mesinha de centro, né? Que fica tudo numa linha só, né? Ele fica retinho. Não, o animal tem que ser acinturadinho, né? Então, ele tem que ter levemente as linhas das costelas aparentes, tem que ter uma cintura fininha, né? Para isso ele conseguir ter uma mobilidade legal, ter uma agilidade legal, né? Então, ó, começou a ver na parte de cima que ó, a cintura não tá tendo diferença no tórax. Olhando na lateral, a barriga tá mais abaulada. São sinais que o animal tá fora do peso. É interessante procurar um veterinário, ver, confirmar isso e às vezes mudar a dieta, mudar a alimentação. Tem ração para diabético, tem ração para animal obeso. Então dá para a gente remanejar aí e melhorar essa saúde desse paciente. Você falou de atividade física, né? Alguém pode perguntar, mas que atividade física que eu vou dar para o meu cão, para o meu gato? Sair para caminhar. Passear. Passear, tem que pôr coleira e o passear não é passeia. A gente às vezes pergunta, né? Aí fala, mas passear de carro também, hein? Exatamente. Fala, não, eu ponho ele no carro, saio para dar uma voltinha com ele. Mas não, o passeio é colocar na coleira e sair para gastar energia, sair para andar, fazer atividade física, né? Eu falo que aí você passeia, né? A gente gasta energia e ele também, né? Então tem que pôr na coleira. Isso também é um ponto positivo, principalmente para animal que é muito ansioso, tem muita energia. Então às vezes o animal precisa gastar, né? Se desestressar. E ele se desestressa através do passeio, né? Então o interessante é colocar a coleira, sair para caminhar. Lembrando, os horários de passeio é sempre interessante, ou bem de manhãzinha, tipo umas 6, 7 horas da manhã, na hora que o sol está começando a nascer, né? Ou no final do dia, na hora que o sol já está se pondo, né? Porque principalmente na nossa região faz muito calor. Então sair às vezes num sol a pino, num sol muito quente, é prejudicial também à saúde deles. Tá aí em pesquisa apontando que 60% dos cães e gatos do mundo estão obesos. O Hélio até acha que é mais. Eu acho que é mais. Pois é. E cá pra nós, o dono sabe quando o cãozinho, o gato tá gordinho, né? Sabe, sim. E sabe que tá dando comida errada também. Eu falo que puxa pro dono. A gente olha pro dono e fala, tá gordinho. Se a família é gordinha, o cachorro e o gato vai ser também. Vai ser também. É isso. Fique atento aí. Agora, perguntas de ouvintes, Hélio. Começando pela pergunta aqui, da Rosana, do Jardim Bela Vista, Zona Sul de Araras. Alô, Rosana. Hélio, meu gato tá com queda de pelo pelo, ponto. É normal ou é sinal de estresse? Está perguntando a Rosana. Precisa ver se essa queda de pelo está sendo por inteiro ou se ele está tendo alguma falha em alguma área do corpo dele, né? Por exemplo, não, Hélio, ele está, vamos supor, arrancando os pelos com a boca ou se mordiscando e tentando puxar os pelos de uma certa região, é interessante investigar. O que pode ser? Às vezes pode ser estresse, às vezes pode ser uma pulga, alguma coisa que está fazendo ele coçar e ele automaticamente começa a se mutilar, começa a puxar os pelos. Ou não, ele está caindo pelo por inteiro, todo ele, quando eu escovo, sai muito pelo, né? Aí pode ser deficiência, às vezes, de algum mineral, às vezes falta de escovação, né? Aí precisa dar uma olhada. Ou às vezes até mesmo tem algumas épocas do ano, né, que é a troca normal de pelagem do animal, né? Então o animal ele troca de pelagem também, principalmente na mudança das estações, né? Inverno para o verão, verão para o inverno, às vezes ele vai fazer essa mudança da pelagem e aí realmente cai bastante, né? Mas a gente precisa ver se é ao todo ou se tem uma área específica que ele está se mutilando aí. Tá bom, a Vanessa Giles. Posso misturar ração seca com ração úmida todo dia? Ou isso atrapalha... Ela pergunta aqui, isso atrapalha a digestão. Pergunta da Vanessa. Ração seca com comida úmida? Não, Vanessa, isso não vai atrapalhar. Tá? Isso, se o animal aceita bem tanto a ração úmida quanto a ração seca,
né? E isso não vai fazer uma má digestão para o paciente, né? Às vezes soltar as fezes, alguma coisa do tipo, não tem problema, tá? Só lembrando, né, igual a gente havia conversado, de obesidade, tá? A gente às vezes tem que ver, porque assim, o alimento úmido, normalmente, ele tem um teor de gordura maior que o alimento seco, né? Então, às vezes você vai, dependendo da quantidade, às vezes você vai ter que reduzir a quantidade ou de seco ou de úmido para chegar num teor de gordura ou teor de quantidade de alimentos às vezes menor, né? Eu falo que é a mesma coisa, a gente fala assim, ó, não é que meio quilo de ração seca é a mesma coisa que meio quilo de ração úmida, né? Às vezes a quantidade de ração seca vai ser muito maior do que a ração úmida. Enquanto vamos colocar na balança assim, isso eu falo balança não de peso, mas balança nutricional, às vezes a gente colocar 100 gramas de ração seca, convertendo para ração úmida, você vai colocar 40, entendeu? Porque ela tem muito mais gordura, muito mais proteína do que a ração seca. Então tem que ficar de olho nisso para o animal às vezes não começar a ter obesidade, principalmente. As pessoas têm uma dificuldade tremenda para escolher a ração para o animal, parece, não, Hélio? Tem. Em aceitar que o animal só precisa da ração e mais nada. Exatamente. Tem muita gente, principalmente hoje em dia. Eu acho que antigamente era mais fácil. Igual eu falei, eu acho que o animal começou a ficar mais próximo, né, da família, né, mais dentro de casa. E às vezes o tutor acha, tadinho, não, vamos pôr alguma coisa diferente, vamos pôr um sachê, vamos pôr uma carne, vamos pôr um arroz. E, gente, o animal não precisa disso. Eu tive animal a minha vida inteira. Meus animais nunca comeram, às vezes, uma ração úmida, nunca comeram comida, nunca comeram arroz, feijão, nada disso. Fruta é ração, né? E o animal não enjoa da ração, né? O animal, depois que ele se acostuma com o alimento, dificilmente ele vai enjoar da ração, ele vai parar de comer. Eu falo, se o animal está acostumado a vida inteira a comer a ração e por algum motivo ele parou de comer a ração, aí é legal investigar, né? Por que ele não está comendo a ração que ele comeu há 5 anos seguidos, né? Então é interessante ver, ó, algo não está certo, né? Porque ele parou de nada de comer ração. Não adianta a gente falar assim, ele parou de comer ração, acho que ele enjoou, vamos dar uma coisa diferente. Não é assim. O animal parou de comer ração, ó, parou de comer, vamos investigar, vamos levar no veterinário. Falou, olha, ele parou de comer a ração que ele está sempre acostumado a comer. Aí é interessante investigar, né? Mas eu falo assim, o animal às vezes vai comer a ração a vida toda e não vai parar de se alimentar e não vai ter dificuldade de se alimentar. A partir do momento que a gente dê uma coisa diferente, ele vai saber que tem coisa diferente, entendeu? Uhum. Então, por exemplo, eu fiquei com dó, hoje dei carne, dei arroz, não sei o quê. Aí, consequentemente, ele vai parar de comer ração, porque ele sabe que tem coisa mais gostosa, né? Então, a partir do momento que a gente dá alguma coisa diferente para o animal, é difícil a gente conseguir tirar isso que o animal experimentou, vamos dizer assim, né? O mercado hoje é gigante também, não é? É Que gigantesco. tem de opção, que tem de marca de ração, de tipo de ração. Ração, petisco, bolacha, tem muita coisa diferente. Muita coisa diferente. Pode dar? É igual aquela questão, igual eu falei, né? Eu falo assim, qualquer alimento, qualquer coisa diferente que a gente dê para o animal, a gente está susceptível, às vezes soltar o intestino, ter vômito, ter diarreia, né? O animal às vezes parar de comer ração para querer as outras coisas, né? Igual esse tempo atrás a gente teve uma cliente que foi no pet shop e comprou um nariz de porco desidratado. Que agora estão com essa moda agora. Nariz de porco? Tem nariz de porco. Focinho do porco. Tem orelha de vaca, né? Casco de vaca desidratado, né? Tem todas essas coisinhas para dar para o animal. E assim, por mais que seja algo voltado para pet, aquele animal às vezes não está acostumado. E dito e feito, ele comeu aquilo lá e passou mal. Começou a ter vômito, começou a ter diarreia, né? Então eu falo assim, tomem cuidado nessas coisinhas aleatórias que a gente dê para o animal, né? Então assim, quer dar às vezes um osso, alguma coisa diferente para ele se distrair, tomem cuidado se ele não vai começar a ingerir muito aquilo, que isso pode fazer mal realmente para o animal. Tá bom, Hélio, a Claudete Almeida acabou de mandar uma pergunta aqui. Na verdade é um relato, né? Ela está contando uma história. Vamos ouvir? Pode ser? Quer colocar o fone? Eu acho que é melhor para você ouvir a mensagem da Claudete, quem está acompanhando também. Escuta o relato dela aí. Boa tarde, Marcelo. Boa tarde, doutor. Eu queria perguntar para o doutor. Ontem, infelizmente, um cachorro foi atropelado em frente à minha casa. Ele já ficava na rua e ele corria na roda dos veículos. E, infelizmente, ontem, ele foi embaixo de um carro e aí
Ele teve a morte ali na hora, fatal. E eu queria saber com o doutor se parece ter sido que o carro não teve sangramento, ele só teve 2 ferimentos. Um abaixo, tipo na coxa, e o outro um pouquinho mais acima no quadril. Mas parecia que o carro passou em cima da barriga dele. O que pode ter acontecido, doutor? Porque não deu tempo nem... Ele só gritou e correu para a calçada e já caiu. Tá bom, Claudete, é um atropelamento, infelizmente um óbito do cão. Ela está dizendo, acho que a dúvida dela é que não teve ferimento aparente, né, Hélio? Mas um atropelamento é muito grave, né? É muito grave. A gente, assim, pode ter acontecido, às vezes, um quadro hemorrágico, né? Às vezes, dependendo da área que o carro passa em cima do animal, né? Tem uma hemorragia, às vezes, interna de parte de baço, de fígado, né? Ruptura de algum vaso importante abdominal, né? A gente não sabe se, às vezes, teve um trauma próximo do tórax ou na parte craniana, né? Então, tem tudo isso, às vezes, envolvido. Não é porque teve uma lesão visível, né, no animal que, às vezes, não possa levar o animal a óbito, né? Eu falo que é igual ao ser humano. Às vezes, a pessoa cai, quebra o pescoço e morreu, né? E, às vezes, você vai olhar, às vezes, a pessoa está perfeita pro lado de fora. E foi uma lesão numa vértebra do pescoço que acabou lesionando uma pessoa veio a óbito. É a mesma coisa do cão, né? Por mais que a gente olhe e não tem ferimento aparente, ele pode vir a óbito por um quadro hemorrágico, às vezes uma ruptura, às vezes muito rápida de alguma alça intestinal, alguma laceração interna que ele teve, e realmente é muito rápido, né? Às vezes não dá nem para sair do lugar e correr para um veterinário. E fatal mesmo, né? Fatal mesmo. Tem muito atropelamento de animal em Araras, Hélio? Você atende muitos? Marcelo, não é uma coisa com tanta rotina. Não. Acontece, mas não é uma coisa com tanta rotina. O proprietário tem que ter responsabilidade também, né? Responsabilidade. Eu falo que, assim, infelizmente acontece, né, com esses animais, né? Animal horrendo, de rua, né, que não tem uma casa própria, não tem um tutor que cuide, né? Às vezes acaba acontecendo. Ou às vezes pessoas que às vezes, eu abro meu portão de manhã cedo, ele vai dar uma volta sozinho na rua. Isso é direto, acontece, né? Eu falo assim, gente, se o animal é seu, de propriedade sua, se é sua responsabilidade, a gente não pode de maneira nenhuma sair com o animal de casa sem a guia, tá? Por mais que ele é bonzinho. Ele anda do meu lado, ele é bonzinho. Não interessa, gente. Eu falo assim, às vezes uma outra pessoa tá andando com outro animal na guia, né? E às vezes esse outro animal às vezes não aceita outro cão. Às vezes o seu cachorro bonzinho tá do seu lado. Às vezes sai de perto de você, corre, atravessa a rua e vai até a outra calçada arrumar briga com outro cachorro que está na guia. Se esse cachorro está na guia, pegar o seu cachorro que está sem a guia e acabar machucando, a responsabilidade não é do tutor do cachorro bravo. A responsabilidade é quem não está com a guia. Sem dizer que pode derrubar um motociclista, exatamente, enfim, causar um acidente de trânsito. Exatamente. Eu falo que, assim, às vezes a pessoa, meu cachorro estava passeando sozinho na rua e o motociclista passou por cima, caiu, e o motociclista quer que eu arrume a moto. Ele vai ter que arrumar a moto, porque a responsabilidade é sua. Você deixou seu cachorro na rua sozinho, né? Se esse cachorro pega uma criança, morde uma criança, ou morde alguém, a responsabilidade é sua. Você tem que pagar tratamento, você tem que pagar o conserto da moto, pagar o conserto do carro. Então, assim, vai sair de casa, gente, uma guia bem colocada ou um peitoral bem colocado. Tem que ter uma segurança boa nesse peitoral ou nessa guia, né? Então, assim, testa antes de sair, vê se não vai arrebentar, se não vai estourar. Se esse cachorro, às vezes, na hora de... Às vezes tem cachorro que às vezes põe peitoral, às vezes a pessoa puxa, né? O peitoral sai do peito. Então, assim, tem que ter muito cuidado com esse instrumento, a guia, o peitoral, para ver se isso não pode se romper ou não pode sair durante um passeio, né? Então, a gente tem que ter muita segurança a respeito disso, porque é algo muito sério, né? E não adianta, se você tá errado, você soltou seu animal, se você andou sem a guia, não adianta se irritar, não adianta você... mas não é culpa. Não adianta. A culpa é sua. Você é responsável desse animal. Então, isso as pessoas têm que ter muita ciência. Isso eu vejo muito. Principalmente, por exemplo, eu moro num bairro e eu vejo as pessoas saindo de casa com o animal sem a guia, vejo as pessoas abrindo o portão da casa e deixando o animal andar sozinho, livre
na rua, né? Até acontecer alguma coisa, né? Aí E acontece, hein? A pessoa acha que nunca vai acontecer. Exatamente, Acontece. Hélio, pergunta da Simone. É verdade que dar banho demais faz mal pro cachorro? Banho demais? O que seria banho demais? Tem um limite? Tem, eu acho que no mínimo aí, pelo menos de 10 em 10 dias e 15 em 15 dias. Eu acho que mais do que isso, né? Isso já pode começar a complicar um pouquinho a parte da pelagem do animal. Tá? Então tem que tomar cuidado. Eu falo que o animal não é um ser humano que vai tomar banho todo dia. Né? É lógico, a gente precisa de uma higiene mínima do animal? Sim. Né? No máximo uma vez por semana, tudo bem. Mas tomem cuidado. Às vezes começar a dar banho uma vez por semana, começou a ter, às vezes, alguma alteração na pele do paciente, aí começa a tomar mais cuidado. A não ser que seja um cão de fazenda, de sítio. Exatamente. Tá? Eu falo muito que até sujo. mesmo, exatamente. Até um cão de fazenda vai tomar banho quando? Quando chove. Sim. Né? E nem por isso, às vezes, ele tem o pelo feio, o pelo ruim. Né? Então, às vezes, o animal, eu falo que na natureza, ele não toma banho todo dia. Ele vai tomar banho na hora que vai chover. Né? Então, assim, o animal, igual a gente falou, né? A gente começou a humanizar muito o cão, o gato. Na natureza, eles não tomavam banho, não tomavam com shampoo especial, com shampoo hipoalergênico, com hidratante, não sei das quantas. Então, eu falo, gente, a gente começou a humanizar muito. E, às vezes, essa humanização demais desses animais começou a trazer os problemas. Né? Começou a trazer o problema de pele, começou a trazer o problema de coceira. Animal que vai muito em banho-tosa, direto, tem muito problema de pelagem. Então, assim, tem que ficar de olho. Né? Agora tem até o termo mãe de pet, pai de pet. Exatamente. Você é mãe de pet, é pai de pet, é o meu filho. Bem assim mesmo. Então, assim, não é porque a gente é ruim, né? Hélio, mas você é muito drástico, né? Assim, eu falo, gente, eu tenho cachorro, eu adoro minhas cachorras. Tem uma que dorme em cima da minha cama, né? Que é uma senhorinha já de 19 anos, né? É a paixão lá da mulher lá em casa. Então eu falo assim, por mais que a gente goste, a gente cuida, né? Eu falo que tudo tem um limite. É um animal, é um ser vivo, né? Mas é um cachorro, não é uma pessoa, não é uma criança. Né? Então a gente tem que saber discernir isso daí, né? Infelizmente. Né? Pois é, tem mais perguntas. O Marcos Brito. Gato castrado engorda mesmo? Tem como evitar a engorda depois de castrar? São duas perguntas numa só aqui. Tem. Normalmente, o que a gente sempre recomenda, né? A castração, né? Vamos começar pela parte cirúrgica ali. Castração, tanto de macho quanto de fêmea, gente. Ultimamente a gente está conversando com os nossos tutores para evitar uma castração precoce. Né? Então, não castre os animais com 6 meses, 7 meses. Deixe ele crescer, deixe ele desenvolver, né? Deixe ele ter um contato com uma parte hormonal. Então, normalmente a gente está pedindo, as fêmeas, deixa ela ter pelo menos uns 2, até 3 cios. Né? Teve lá os seus 2, 3 primeiros cios. Hélio, não tem intenção de reprodução, não quero que ela tenha cio, fica sangrando pela casa. Aí castra. O macho, eu falo que a gente pode deixar o macho inteiro até seus 5 anos de idade, sem problema nenhum. Depois a gente pensa em castrar, tá? Ele é um macho gato, um gato macho, vai sair pra rua, né? Não fica dentro de casa? Ok, deixa ele ter 1 ano e 2 meses aí, depois a gente castra, né? Tenta segurar esse período em casa, né? Esse é um ponto. Por quê? Quando ele tem esse contato com os hormônios, quando ele atinge a maturidade, né? Isso vai ajudar na parte do desenvolvimento, a parte muscular, a parte dos ligamentos, né? Então a gente tem uma desenvoltura melhor do paciente. E depois que castra esse animal, eu falo que a parte hormonal cai, né? A testosterona vai cair, né? Então isso pode desenvolver, às vezes, uma propensão em acúmulo de gordura e acumular mais peso, né? E o animal fica mais gordinho. Então eu falo assim, castrou o animal, fica de olho. Ele começou a ficar mais preguiçoso, não tem tanta atividade física, né? E só que continua comendo a mesma coisa. Então, conclusão, um animal que às vezes era mais agitado, ficou mais calmo com a castração, ele vai gastar menos energia, mas ele vai continuar comendo a mesma coisa. E isso, consequentemente, vai pegar peso. Então, no caso do gato, é interessante, às vezes, passar por uma ração de obesidade com baixo teor de gordura e fazer atividade física com o gato. O que seria? Brincar com aquelas peninhas, pelo menos uns 20 minutinhos por dia,
Tem laser que você pode fazer o gato correr atrás. Tem várias Hoje coisinhas. tem brinquedo automatizado, Exatamente. Tava vendo esses dias, aí você põe em casa. A pilha lá, o Isso. bichinho fica rodando pro gato brincar, Impressionante. né? Isso é uma forma de fazer o gato gastar um pouco dessa energia, né? E fazer ele fazer uma atividade física, né? As últimas agora, Hélio. Papo sobre pets aqui chegando ao final. A Luciana dizendo: boa tarde, meu cachorro toma banho todo domingo porque ele dorme na cama comigo. É um Shih Tzu. Né, Luciana? Legal. O Vinícius Fernandes, do Fátima. O Marcelo, pode falar aí que tem gente lá no Facebook reclamando quase todo dia que atropelaram o gato na rua, como se a culpa fosse do motorista. O pessoal não toma conta do pet e depois culpa o terceiro, que é o que a gente estava falando aqui. Exatamente. Né? O Vinícius Fernandes. E agora a Débora Schwartz, do Costa Verde. Ela está pedindo para você falar de onde vem a cistite no cachorro. É isso mesmo? Cistite. O que é cistite? A cistite é uma infecção urinária. Né? Ela está dizendo que ela perdeu a cachorrinha faz 4 dias, tinha 17 anos. Eu falo que assim, a cistite ela pode ser secundária a várias causas. Né? Então, uma cistite ela pode ser uma cistite por estresse. Isso é muito comum em felino, né? Que a gente fala que é síndrome de Pandora. Né? Tem a cistite por minerais, cálculos, né? Que pode gerar uma cistite inflamatória. Tem cistite bacteriana, né, que é vamos dizer assim, as mais comuns, né, que normalmente tem algo que desenvolve, né, uma inflamação na bexiga, né, isso pode ser por um alimento, pode ser por o animal segurar muito xixi, né, tem às vezes aqueles animais que não fazem xixi dentro de casa, aí tem que ficar levando o animal para fora para fazer. Né? E às vezes a gente não tem tempo lá, a cada 3, 4 horas, de levar o animal para fazer xixi. Então o animal fica retendo muita urina. Isso também pode desenvolver. Tem paciente que começa às vezes a ter incontinência urinária e isso pode também desenvolver uma cistite, principalmente com a idade que ela falou. Tem animal que às vezes tem problema em coluna, às vezes é tetraplégico, às vezes não tem uma retenção legal da urina, também pode desenvolver uma cistite. Então, assim, tem várias causas que possam virar uma cistite, no caso. Diabético, que tem, às vezes, um teor de glicose na urina, né? Um teor de açúcar na urina muito maior, também vai ter cistites bem recorrentes. Então, assim, tem várias causas que vão gerar uma cistite maior, né? E aí, fica de olho, né? Essa cistite pode evoluir para uma pielonefrite, que a gente fala, né? Que é uma infecção nos rins, né? Essa infecção que está concentrada na bexiga, ela pode subir e atingir a parte renal. E aí, consequentemente, às vezes tem alguns animais que às vezes acaba vindo a óbito. Muito bem, está esclarecido, ficar atento sempre aí. Agora, Hélio, fim do papo aqui sobre pets de hoje. O doutor vai deixar o contato da Atualvet, endereço, WhatsApp, sempre às quintas-feiras aqui, a presença do Dr. Hélio, médico veterinário da Atualvet. Vamos lá, Hélio? Vamos lá, pessoal. A Atualvet está localizada aqui no centro de Araras, tá? Aqui próximo aqui do edifício Pedra Verde. A rua nossa é Coronel André Wilson Júnior 345, aqui no centro, tá? Telefone para contato, telefone fixo 019 30 96 0020, repetindo 30 96 0020. E o WhatsApp, celular para plantão, se precisar, é só entrar em contato. 019 99597 2527, repetindo 019 99597 2527. Obrigado, Hélio. Um abraço para todos. Mais uma vez aqui a presença do médico veterinário Hélio Franzoni Neto no Papo sobre Pets. Vamos trazer a previsão do tempo. 7 minutos para as 13 horas, está chegando ele, o Celso Vernizzi, o homem do tempo.